As famílias de hoje têm diversas formações. Essas instituições já não são mais definidas somente por pai, mãe e filhos, mas a legislação brasileira ainda não está totalmente adaptada às novas relações familiares. O trabalho de uma mulher vem transformando essa realidade. O pioneirismo de suas ideias mudou conceitos. A garra com que defende o reconhecimento do afeto perante a justiça mudou vidas. Uma personagem que faz história no país e até fora dele. Uma personagem de Porto Alegre. Essa é Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias nasceu em 1948 na cidade de Santiago, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Desde criança, ela admirava o trabalho do pai e do avô, ambos desembargadores. Na juventude, resolveu seguir os passos da família e entrar para a magistratura. Filha de um magistrado, neta de um magistrado, eu sempre respirava aquele ar da justiça e sempre sonhei ser juíza. Nunca imaginei ser outra coisa na minha vida. O meu pai, ele era um sonhador, né? Ele acreditava na justiça e no seu compromisso. Ele trabalhava muito com crianças, né? Na época, chamava juizado de menores. E dentro da minha casa, a gente tropeçava com o processo, que era numa época que o juiz não tinha um gabinete, né, na sede do foro. Então, sabe, a casa era, no fundo, um grande escritório. Bom, só tinha aquilo, né, a gente só pensava nisso. Então, em casa a gente tinha assim, dois modelos. O modelo da mãe, né, aquele modelo da pessoa dedicada ao lar, em casa, dona de casa, 5 filhos e tal, né. Bom, e o modelo do pai, né, um homem trabalhando, aquela coisa bem tradicional. E acho que é uma questão de escolha, né? Eu nunca consegui me imaginar só naquele modelo feminino que, à época, a gente era quase criada para isso, sabe? Para seguir seu sonho, Maria Berenice ingressou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o diploma nas mãos, ela começou a se preparar para o concurso público da magistratura. Mas a principal prova enfrentada foi sobre o preconceito contra as mulheres. Eu só não sabia que mulher não podia ser juiz, ao menos naquela época, né? Foi algo bem complicado, assim, sabe? Conseguir realizar esse sonho. Porque as mulheres não chegavam a fazer o concurso. Eles achavam um absurdo como é que uma mulher ia para o interior. Imagina se fosse namorar um oficial de justiça, como julgaria um crime sexual, sabe? Todo um... Assim, acho que uma postura que pareceria ser protecionista, mas acaba sendo, assim, no fundo, muito machista. Então, houve uma enorme dificuldade de aceitar a inscrição das mulheres para aquele concurso. Em 1973, Maria Berenice foi a primeira mulher a ingressar na magistratura em todo o sul do país. Esse foi apenas o início de uma carreira marcada pelo pioneirismo. Como juíza, mais uma vez ela teve que lutar para conquistar seu espaço. E mesmo depois de eu ter passado, eles queriam que eu ficasse em Porto Alegre fazendo um trabalho burocrático dentro do tribunal, em vez de ir para o interior, sabe, com a minha atividade de juíza, mas era tudo que eu queria. Na época houve uma certa resistência e uma certa surpresa, e eu fui para um lugar assim bem longe, né? Eu fui para Ibirubá, no interior. Na época não tinha asfalto, o telefone era de manivela, a gente nem conseguia muito telefonar, tinha que ir para telefonista, né, para telefônica para ligar. Mas assim, ó, eu fiz um pouco questão de mostrar que não, eu vou lá para exercer, não procurei nada. Até assim, ó, quando eu entrei na magistratura, e essa foi uma das grandes mágoas que eu tive, meu pai já tinha falecido, então ele não pôde ver eu realizar o sonho que ele acabou sonhando junto, né, acreditando que eu poderia ser, então, porque ele sempre foi a favor da mulher na magistratura. E cada vez que as mulheres não conseguiam entrar, que o tribunal rejeitava, até ele brincava assim, não,
Eu sei porque quem vai ser a primeira vai ser a minha filha, e isso foi uma coisa que ele não conseguiu ver. Em 1996, foi a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mesmo depois de 25 anos de carreira na magistratura, Maria Berenice enfrentou resistência nessa etapa por ser mulher. Eu ainda recebi 7 votos contrários a ser promovida por antiguidade. Então, sabe, eu acho que assim, eu me senti mais discriminada para entrar no tribunal do que para entrar na magistratura, porque na magistratura eles até não conheciam, não sabiam como seria uma mulher juíza. Talvez até não vou dizer que justificasse mais, mas era. Agora, depois de eu estar 25 anos lá dentro, juíza, já tinha uma porção de mulheres não querendo que eu fosse para o tribunal, ou seja, abriu novos espaços para a mulher, e vim com aquelas desculpas meio de brincadeira, meio, sabe? Mas preconceituosas. Não, mas no banheiro não tem banheiro, no tribunal nem tem banheiro para mulheres, e sabe, uma dificuldade assim de aceitar que a mulher possa ocupar espaços de poder. A sensação que eu tenho, aliás, da trajetória de toda mulher um pouco é essa, sabe, os espaços. Assim, quando tem uma mulher em algum lugar, ou mais de uma mulher em algum lugar, você diz assim, as mulheres estão tomando conta. Nós não estamos tomando conta de nada, nós não queremos tomar conta de nada, sabe? Mas assim, bom, ocupar o lugar que a gente tem o direito, que é um lugar igual, nem menos nem mais, né? Mas um lugar de igualdade. A discriminação sentida na construção da carreira se somou com a percepção de que as mulheres eram injustiçadas nos julgamentos. Maria Berenice constatou que as mulheres que se afastavam do modelo imposto pela sociedade eram punidas com mais severidade. Isso fez com que se especializasse em direito de família. Eu resolvi assim, me dedicar ao direito de família, nesta busca de transformação do próprio conceito de família. A própria lei discriminava, né? Dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal, o homem era o cabeça do casal, sabe? Isso coloca a mulher numa posição de inferioridade. Também assim, só era reconhecido e admitido a família constituída pelo casamento. Então, essas uniões, concubinato e tal, isso nada tinha o reconhecimento. Isso sempre acabava assim, prejudicando a mulher. A mulher é que ficava excluída, ficava fora do reconhecimento e da concessão de direitos. As mulheres, entre aspas, culpadas pela separação. Não queria ninguém achar assim, que um homem era culpado por uma traição, mas uma traição de mulher, nossa, sabe? Perdia a guarda de filhos e tal, sabe? Sempre a cobrança da mulher, aquela postura assim, sabe? De algo muito pesado que nunca cobraram do homem. Mais de 300 artigos publicados, 12 livros, quase 70 obras coletivas, a criação de diversos projetos e várias premiações compõem o currículo da advogada. Hoje, Maria Berenice Dias é reconhecida internacionalmente pelas ideias progressistas em relação aos direitos das famílias brasileiras. Maria Berenice difundiu a ideia de que não existe um único modelo de família. Ela acredita na pluralidade da instituição e que, independente da formação, todas as famílias devem ser protegidas pela lei. Não se fala mais em família, mas em famílias, sabe, esse conceito mais aberto. Sabe? Muito para inserção de todas essas formas de convívio, bom, que pode não corresponder àquele modelo, que depois assim, aquele nunca foi um único modelo, né? Aquele modelo de família e tal. Não, as pessoas se separarem, terem novos vínculos, isso sempre existiu, com lei ou sem lei. O formato que tinha na lei, muito conservador, sabe, deixava muito à margem do reconhecimento essas outras estruturas de convívio. Então, assim, acabamos criando um instituto, eu, o Rodrigo da Cunha Pereira, lá de Belo Horizonte, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que construiu um novo conceito de família, baseado no vínculo da afetividade. E isto transformou direito de família em direito das famílias. Isso veio para a Constituição Federal, quando diz que família não é só do casamento, também tem outros tipos de família. Veio na própria Lei Maria da Penha o conceito de família como uma relação íntima de afeto. Acho assim, isso tem tudo a ver com esta trajetória do IBDFAM na busca do reconhecimento de que a família ela merece ser protegida independentemente do seu formato, de quem a integra, sabe? Porque
se tem casamento, se não tem casamento, se é um casamento, é uma união de pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo, é um dos pais com os filhos, isso tudo é uma família. E essas que precisam ser protegidas, precisam ser tuteladas e não só de uma maneira um pouco punitiva. Tá? Assim, ó, a família é aquilo que não é, fica fora do reconhecimento de algum direito. A defesa da entidade familiar, independente da formação, levou Maria Berenice à discussão sobre os direitos legais dos casais homoafetivos. O termo, inclusive, foi criado por ela. Tentar reconstruir este conceito, alvo de tanto preconceito, assim, sempre falar assim, ó, homossexual, parece assim, as pessoas só enxergam as pessoas fazendo sexo e isso causa uma certa repulsa, enfim. E o que eu procurei mostrar, disse, não, elas são relações de afetividade, como todas as famílias homoafetivas, heteroafetivas, então, sabe, um pouco de desfocar e inserir elas dentro do direito de família. Porque se não é reconhecido como uma família, não tem direito nenhum, sabe, fica fora de um guarda-chuva protetor que tem família, sucessões, sabe. Bom, só se é uma família que um ganha herança do outro, se não é, não ganha. Não existia nenhuma obra, nenhum julgamento, nada buscando o reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo dentro do direito de família. Então, o primeiro livro foi eu que escrevi, eu comecei a fazer palestras, e com essa minha inquietude, sabe, fui indo, sabe, e consegui cunhar esse novo conceito que já está em dicionário, ele já está em dicionário nos Estados Unidos, eu fiquei muito emocionada de saber disso esses dias. E acho assim, ó, houve este avanço, porque é um avanço, é a inclusão de um segmento de pessoas no âmbito de tutela do direito do Estado. Se nós vivemos uma democracia e vivemos e que todos têm direito, independentemente da cor, da idade e tal, temos leis especiais, né, de igualdade racial, tem o Estatuto do Idoso, não tem como não ter uma legislação que atenda a esse segmento, que ele existe, as pessoas podem ter preconceito, enfim, mas nós estamos falando num Estado, né? Um Estado democrático, um Estado onde se precisa, assim, ter o reconhecimento do direito de todos e um direito igual. Então, por isso é que precisa, assim, ter um avanço. Não dá para dizer que os homossexuais têm um direito e os heterossexuais têm outro, que os heterossexuais podem casar e os homossexuais não podem casar, sabe? Essa ideia muito sacralizada de casamento, isso não cabe dentro, né, de um Estado igualitário como tem que ser o nosso, por uma Constituição fantástica que se tem, né, que preza tanto os direitos de todos os cidadãos. O Rio Grande do Sul tem uma característica que eu acho que o distingue no panorama nacional. As câmaras do tribunal, elas são especializadas e eu presidi durante muitos anos uma Câmara especializada de direito de família. Então, tudo que se julga de direito de família é julgado por essa Câmara. E, bom, dentro deste movimento, a Justiça do Rio Grande do Sul acabou proferindo as primeiras decisões em muitos aspectos. Houve toda uma mudança na jurisprudência nacional que se deve à Justiça do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, este conceito de família, o reconhecimento de alguns direitos e no aspecto esse das uniões homoafetivas, acho que todos os marcos referenciais são da Justiça do Rio Grande do Sul. Sabe? A primeira decisão no país dizendo que quem tem que julgar essas ações são os juízes de família, isso se deve ao Rio Grande do Sul. Também foi aqui a primeira decisão reconhecendo essas uniões como uma família, como uma união estável, definindo direito de herança, também é daqui. Reconhecendo o direito à adoção por pessoas do mesmo sexo, sabe, um pioneirismo da Justiça do Rio Grande do Sul. E isso foi, assim, alavancando as decisões do resto do Brasil. Eu tenho certeza que foi esse movimento da jurisprudência que começou aqui, é que levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer. Quando eu fui lá e fiz a sustentação oral, nossa, foi um momento muito especial da minha vida. O que eu levei? Eu levei tudo que o Brasil já tinha decidido. Olha, é muito orgulho a gente chegar e dizer assim, olha, tudo começou lá, né? Tudo começou na Justiça do Rio Grande do Sul. Recentemente, Maria Berenice liderou a criação do Estatuto da Diversidade Sexual. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional através da Iniciativa Popular. O Estatuto foi lançado em 17 de maio, Dia Mundial de Combate à Homofobia.
com a aposentadoria, eu comecei um movimento a âmbito nacional para se criar comissões da diversidade sexual e elaboramos um estatuto, uma legislação ampla, trazendo tudo o que precisa ser regulado, os direitos que precisam ser concedidos, a criminalização da homofobia, você chega de não ter nenhuma lei que criminalize, e a forma de se apresentar, acho que tem que ser por iniciativa popular, porque se a lei da ficha limpa deu certo, a nossa também vai dar. Então está havendo toda uma campanha nacional para a aprovação, a apresentação do estatuto por iniciativa popular. Porque isso também, assim, ó, cria nas pessoas um comprometimento. É o que eu vejo quando eu peço para as pessoas aderirem à campanha, assinarem, né, quase um abaixo-assinado, sabe? Um sentido de participação. Eu estou dentro, sabe? É uma sensação muito gostosa de ver, sabe? Esse incentivo. E acho que com isso nós vamos mudando um pouco o preconceito. Mas as pessoas precisam aderir. 1.400.000 assinaturas é muita assinatura. No fundo, esta exigência de um número tão grande, sabe, revela que o legislador não quer mesmo, né, que o povo busque as leis, e acha assim, uma iniciativa popular de toda a sociedade é a primeira vez que existe para reconhecimento de um direito de um segmento, principalmente de um segmento tão excluído como são os homossexuais. Queria deixar mesmo, né, o convite para as pessoas participarem desta campanha para apresentarmos o Estatuto da Diversidade Sexual por uma iniciativa popular. Eu acho que é algo inédito, eu acho importante, e todos precisam participar. Sabe, não precisa ser homossexual para participar, e ninguém vai virar homossexual por participar da campanha, sabe? E é só entrar no site www.direitohomoafetivo.com.br, vote, divulgue, entre outros, passe para o Twitter, imprima os formulários, peça para o vizinho, para o amigo, para o parente. Acho que daí vai ficar bem fácil, mas precisa da participação de todos. Mas esse amor e dedicação às famílias brasileiras também está presente em sua casa. Maria Berenice foi casada 5 vezes e tem 3 filhos. Denise, César e Suzana são o orgulho da mãe. Suzana, ela é psicóloga, sabe? Ela mora aqui comigo, tem a vida dela, eu tenho a minha, vivemos bem assim, né? E a Denise é juíza, ela é a 4ª geração de magistrados. E até mais uma peculiaridade, então assim, ó, o bisavô, o avô, a mãe e o pai dela magistrados, e agora ela é juíza lá no Iteraí. E o César é veterinário, puxou um pouco para o lado da família do pai dele, né, que são fazendeiros, mas ele é anestesista veterinário. Como foi a criação dos seus 3 filhos aqui? Pois é, né, a gente assim, trabalhando, um filho para criar, eu morava numa cidade, o pai dos meus filhos, ele era juiz também, morava em outra, na época não tinha creche, não tinha nada dessas coisas, né? Mas eles nasceram filhos de uma juíza. E se acostumaram a isso, e eu acho que hoje eles se orgulham disso, eles são todos até participativos nessa minha campanha. E, como toda mãe, a gente sente culpa pelas omissões, enfim, mas procurei mostrar para eles o quanto é importante, né? A gente ter, assim, realizações profissionais, sonhos para irem atrás. E o que a senhora trouxe do direito de família para a sua casa? Acho que trouxe essa democratização, né? Todos iguais, procurei muito, que é difícil, né? A gente não repetiu o modelo de família que a gente traz, mas procurei criar os meus filhos em sistema de igualdade, porque um menino e 2 meninas, ainda que já seja adultos, a gente continua falando assim, mas, sabe, essa família mais igualitária, sabe, mais de respeito de cada um com as suas coisas. E assim, ó, como a minha casa é grande, tem uma das coisas que eu adoro é juntar gente. Então, sabe, tô sempre juntando família, amigos, sabe, gosto muito dessa movimentação. Acho que isso tem um componente de afetividade, e eu trabalho com afeto e procuro construir isso dentro da minha própria casa, na minha própria cidade, do escritório, enfim. Acho que isso é o mais importante na vida das pessoas, são os vínculos afetivos que ela mantém e que tem que cultivar.
início da carreira como juíza, Maria Berenice mudou-se para o interior do estado. Ela passou 10 anos fora da capital. Quando retornou a Porto Alegre, já sabia onde queria morar. Eu nunca imaginei não morar perto da Redenção. A relação da ex-desembargadora com o parque é antiga. Ela mudou-se para Porto Alegre ainda quando criança e sua família foi viver no único prédio que existia na Avenida João Pessoa na época. Maria Berenice guarda recordações do tempo em que viveu no edifício e a maioria delas tem a ver com o seu jardim, o Parque Farroupilha. Eu morava na João Pessoa, na frente do parque. Todos os dias a mãe nos levava para o parque. Nós éramos 5 irmãos, sabe, uma família muito grande. E, sabe, subir o vulcão da Redenção, olha, a gente levava uma manhã inteira para conseguir chegar. Agora tem assim, essa história assim, a gente vai fazer piquenique, leva isopor e tal. Olha, naquela época não tinha nada disso. A mãe da sacada da casa, sabe? Ela fazia um sinal lá da Redenção para a empregada que ficava, e olha, eu me lembro também, ela levava uma panela cheia de gelo, sabe? Aonde ela levava uva, levava algum tipo de refrigerante, nem pensar, mas levava suco e tal, porque não tinha nada para comprar. Então, no meio da manhã, era aquele espaço aonde eu enxergo ainda a empregada chegando com uma panela grande, cheia de gelo, com as coisas lá dentro para o nosso lanche. Então, eu perguntava onde é que eu moro, eu disse assim, eu moro no edifício da João Pessoa, que é o edifício Cury, ainda está lá, grande, tem outros prédios, mas para mim ele ainda tem um tamanho, sabe, destacado dos demais. Uma rua calma no coração do bairro Santana. É onde vive Maria Berenice Dias há quase 30 anos. Aqui criou seus 3 filhos e mesmo estando em uma área central de Porto Alegre, a vizinhança mantém o clima de cidade pequena. A gente acaba ficando assim quase uma família, né? Com os vizinhos, a maioria das pessoas que moram aqui no prédio moram desde o começo, nós nos damos e nos conhecemos. E depois assim, o que eu gosto? Eu gosto de sair, sabe? Eu vou ao salão aqui perto, sabe? Passo ali no supermercado, compro alguma coisa, passo numa outra lojinha, que às vezes eles me avisam quando chego, alguma coisa que eles acham que eu gosto, alguma roupa e tal, sabe? Então assim, eu gosto dessa vida. Eu passei 10 anos no interior, eu descobri a delícia que é de se morar assim, em pequenas comunidades, e o bairro acaba sendo uma pequena comunidade. E me é prazeroso, né? Conseguir andar por umas ruas, as ruas são tranquilas, são arborizadas, no fundo é uma vida do interior encravada dentro de Porto Alegre. Mesmo com uma agenda intensa, Maria Berenice ainda encontra tempo para curtir a cidade. Todas as manhãs ela tem um encontro marcado com a Redenção. Mas aonde assim eu consigo escapar, não tenho dúvida nenhuma que eu vou para a Redenção. Eu caminho todos os dias, é um hábito que eu tenho muito antigo, faz mais de 20 anos que acordo, entro no automático, sabe, vou caminhar, acho que isso, antes de começar essa história da Geração Saúde, eu já andava na Redenção há muito tempo. Para ser bem precisa, desde o dia 8 de 8 de 88, que eu tinha visto que era o dia de sorte no calendário, não sei o que, chinês e tal. Assim, olha, também vai ser para mim. Na época eu não tinha tênis, peguei o tênis do meu filho e a partir daí não parei de caminhar. Para mim é um espaço muito importante da nossa cidade, um espaço importante na minha própria vida. Me criei fazendo piquenique com a minha mãe, depois fazendo piquenique com meus filhos, não consigo me desvincular da Redenção. E depois assim, também os filhos assim, para aprender a andar de bicicleta, sabe? Sempre foi aquele espaço ali onde as coisas sempre aconteceram. E agora nós temos o BRIC, né? Não tem sábado, não tem domingo, sabe? Porque eu não levo um dinheirinho pendurado na cintura, olho alguma coisa, compro alguma coisa, tem aquela feirinha também. Então assim, no sábado e domingo eu vou e caminho, mas na volta eu sempre, sabe, dou uma passeadinha por isso.
Mas além do significado pessoal, o parque também representa para ela um espaço democrático de luta por direitos. Esse espaço de interlocução que ficou ali, onde tem os arcos do monumento expedicionário, sabe? Acho que aquele ali virou assim, um ponto cultural, um ponto de encontro até político, de movimentação, até esta campanha, né, pela aprovação do Estatuto de Diversidade Sexual. Várias vezes acontece ali a colheita das assinaturas, a parada gay acontece no Parque da Redenção. Olha, eu não sei como não enxergar a Redenção como o coração da nossa capital, ao menos para mim, com certeza ele é. Já quando está trabalhando em seu escritório, Maria Berenice tem por perto a tranquilidade de outro símbolo da capital, o Parcão. Enxerga da janela todo o Parcão, né? E um espaço privilegiado, mas eu acho assim, este contato com o verde, com a natureza, é significativo. E eu que trabalho muito com direitos de família, a sensação que eu tenho que as pessoas chegam, sentam e enxergam aquele parque, sabe? Então, assim, eu acho que dá um alento para a pessoa, sabe? Então, até a maneira dos móveis serem colocados de maneira diferente. E eu, claro que o meu escritório tinha que ser diferente dos outros, né? Eu não tenho aquela coisa convencional de uma mesa, onde eu sento de um lado, os clientes sentam do outro. Não. Coisas de família se falam em casa. Tá? Minha sala de atendimento é uma sala de casa, com poltrona, sabe? Não tem uma mesa separando a gente dos clientes. O afeto merece ser visto como uma realidade digna de tutela. Essa é uma das principais bandeiras de Maria Berenice, a mulher que luta pelo reconhecimento legal do amor entre os membros das famílias. É uma pessoa apaixonada por seus ideais e pela cidade que escolheu para construir sua trajetória. Eu tenho uma demanda profissional, acho que mais fora quase de Porto Alegre do que em Porto Alegre. E um apelo muito grande para eu me mudar para outros centros, né? Tanto São Paulo, quanto Brasília, quanto Rio de Janeiro. Acho que eu tenho um número, somando todos eles e o resto do Brasil, acho que eu tenho, sabe, mais trabalho do que teria quase aqui, mas não consigo, né, mudar minha base para um outro local. E isso, claro, como nós estamos aqui no sul do Brasil, dificulta também essa minha movimentação, né? De palestras, eventos, enfim. Sabe, com esse nosso problema do aeroporto, que no inverno ele fecha, a gente tem que começar a ir de véspera e tal. Mas, apesar de toda a sedução, né, de morar em outro lugar e expandir mais a minha atividade profissional, o meu centro é aqui, eu tenho que ficar aqui, o meu escritório é aqui, que não saio mais. Me chamaram uma vez, que era como eu gostaria de ser chamada, sempre me reconhecesse, a juíza dos afetos. Acho que isso para mim era algo que, se acho que botasse um dia na minha lápide, eu gostaria que colocasse isso.